Muito bem, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo e nós voltamos aqui para Mateus 19, né, acerca do divórcio. Então, a gente viu lá, só para relembrar aqui, para que a gente faça a conexão aqui das ideias, nós vimos lá que a lei, né, nós demos uma olhadinha lá em como era aquela lei e por que havia mudado, porque Moisés achou necessário, mesmo Deus não aprovando aquilo, você também não vê dizendo que Moisés estava errado por fazer isso. Como Jesus falou aqui, ó, no versículo 7, na verdade o fariseu perguntou aqui, né, por que Moisés permitiu, e Jesus respondeu: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, né, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então, você também não vê Jesus dizer que Moisés estava errado, né, que ele foi errado em fazer tal coisa. Isso nos faz também refletir a respeito de coisas que acontecem hoje, né? Às vezes uma mulher, ela quer se divorciar não por conta do adultério, não houve adultério de nenhuma das partes, né? E como a lei aqui só está falando a respeito de fornicação, na qual vou explicar também, que é a mesma coisa. Fornicação e adultério, nesse sentido aqui, é a mesma coisa, não tem diferença. A única diferença é que um foi cometido antes deles estarem casados, por isso que é fornicação, e o adultério é quando já estão casados, por isso chama adultério. Somente isso, mas é o mesmo pecado, né? Porque um é cometido antes e o outro é depois. Dá essa nomenclatura, né, para esses dois pecados, que é o mesmo pecado, mas dá essa nomenclatura na questão do tempo, que um é feito antes e o outro é praticado depois, certo? Deu para entender aí, né? Que eu já vou explicar melhor a respeito disso, falar também que a interpretação de Paulo Júnior está totalmente equivocada, errada, não faz sentido nenhum, né? Então, pela dureza dos corações, Moisés permitiu dar a carta de divórcio. Então, eu tenho uma situação, vamos dizer que eu seja pastor de uma igreja, e eu tenho uma situação, nenhum dos dois cometeu adultério, para que eu concorde com a separação desta mulher. Porém, ela está sofrendo violência, ela é espancada, e não só na questão do espancamento, há muitas outras coisas, né? Como eu posso citar aqui que eu já ouvi falar em que o marido desta mulher, né, ele está tendo relações sexuais com um animal, com o próprio cachorro, e essa mulher quer divorciar deste homem, né, por conta de tal atitude, de tal abominação, né? E essa questão do espancamento, esta mulher está sendo violentada, espancada. Então o pastor, não que a lei permita, mas por causa da dureza do coração deste, eu vou pedir que essa mulher se divorcie, para que não venha acontecer o pior na vida desta mulher. Não que Deus esteja concordando com o repúdio, mas em tais casos a gente não é guiado pela lei, a gente é guiado pelo Espírito. A palavra de Deus diz isso, somos guiados pelo Espírito, não pela lei, não pela letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nesse caso, eu vou ser obrigado, eu vou ser guiado pelo Espírito, né? Mas a lei, ela tem que existir a lei para que também não fique sem lei, para que a gente também não ache que tudo, por não estar escrito, né, acha que é pecado, não é pecado, entendeu? Então tem que estar escrito, realmente tem que ter um limite. Agora, tais situações, nós somos guiados pelo Espírito para tomar a decisão correta, para não obrigar esta mulher a sofrer essas calamidades. Então a gente viu aqui, né, voltando aqui no versículo 3, então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Mas na outra situação não está escrito por qualquer motivo. Certo, então quem está errado? Mateus, Lucas, Marcos? Mateus está errado, os outros estão certos, como eu já falei. É claro que a escritura toda ela se complementa. É claro que o foco, alguns focaram até aqui no que Jesus falava, é lícito ao homem repudiar sua mulher. Alguns estavam com foco apenas aqui, porém Mateus estava mais focado nos detalhes também, né? Então a gente não deve pegar um versículo lá e isolar, como no caso aqui de Lucas. O verso está totalmente isolado, eu não posso só me basear nele, eu preciso me basear nesse aqui também. Então é claro que a discussão do capítulo 9 acerca do divórcio, a pergunta não foi se era lícito repudiar sua mulher. É lícito repudiar sua mulher? Não foi só isso, né? Mas a questão era por qualquer motivo. É lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus vem, ele porém respondendo disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés
dar-lhe carta de divórcio. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. A gente já estudou isso aqui, nós vimos lá no passado. Ao princípio não foi assim e Moisés permitiu pela dureza. Então, mas permitiu repudiar por qualquer motivo. Essa é a questão. Claro que repudiar por qualquer motivo está errado. Você repudiar por qualquer motivo. É por isso que Jesus, né, ele fala assim, ó: eu vos digo, porém, esse porém aqui é aqui que o Paulo Júnior está se perdendo. Quando ele diz aqui o porém, parece que ele está contra Moisés, contra o que Moisés falou, não é? Porque ele está dizendo: Moisés vos permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. Então, parece que de fato Jesus está contra o que Moisés estabeleceu. Sim, e é verdade, ele está contra, porém, com a exceção, realmente, é como Jesus estivesse dizendo assim em outras palavras. Realmente, Moisés, eu não concordo com o que Moisés fez. Eu apenas concordo com essa parte aqui. Vamos lá, de novo. Deuteronômio 24. Ó, Deuteronômio 24. Então Jesus está dizendo o seguinte: eu vos digo, porém, vamos voltar lá pra gente ler direitinho, ó. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E aqui casar com a repudiada comete adultério. Tá vendo o que ele tá falando aqui? Eu estou contra o que Moisés falou. Tudo isso aqui que Moisés falou, eu sou contra. É como se Jesus falasse em outras palavras: eu sou contra tudo isso aqui que Moisés falou, menos essa aqui. É como se ele dissesse isso, entendeu? Não permito que a mulher se separe do marido, que o homem lhe dê carta de divórcio, com a exceção disso aqui, ó: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, ó, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Eu estou contra isso aqui, mas eu permito só essa parte aqui, que é quando o homem se casa com uma mulher, essa mulher é prometida virgem para ele, ele recebe esta mulher como virgem, e quando ele vai ter relações na sua lua de mel, ele descobre que ela já tinha se deitado com outro homem, né? Ele casou enganado aqui, ó. Ele casou enganado, aí ele vai e pede o divórcio. Jesus disse que essa parte aqui ele aceita, que é esta aqui, né? Que é essa aqui, ó: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outro, comete adultério. Ele está sendo contra tudo que Moisés falou lá, mas está abrindo esta exceção, está dizendo: mas eu concordo com essa parte aqui da fornicação, não sendo por causa de fornicação, eu não aceito o divórcio, não sendo em caso de fornicação, eu não aceito o divórcio, entendeu? Voltando lá, então ele concordou com essa parte aqui, entendeu? Concordou sim com esta parte. O homem casava ali enganado e ele tinha o direito de repudiar, né? É por isso que Jesus usou a questão da fornicação e não o adultério aqui, ó. Aqui, ó, fornicação, porque Paulo Júnior usou aquela questão do porneia e mocheia. Lembra que ele falou dessa questão? Porneia. Então, se ele está usando porneia, que é fornicação, então seria noivado. Não tem pé e nem cabeça o que ele está dizendo, né? Então, veja só, eu quero que você entenda. Ao dizer que aqui está escrito porneia, por isso está falando de noivado, não tem a ver com noivado. Por quê? Porque ninguém entrega uma carta de repúdio ao noivado. Então, seria mais ou menos assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, ou seja, no noivado, relação sexual ilícita dentro do noivado, e casar com outra, comete adultério, né? Não faz sentido. Então, para raciocinar, ele está dizendo que no noivado, um rapaz não pode mais repudiar a sua noiva. Ele não pode, só se ela fornicar. Só em caso de fornicação, ele permite repudiar, deixar a sua mulher. Faz sentido. Quando você está noivo de uma mulher, é o ponto ali final para que você decida se realmente quer casar com aquela pessoa ou não. Você não precisa esperar que ela fornique para você deixá-la. Se ela fornicar, é claro que você vai deixar ela de todo jeito. Você não pode mais continuar e levar esse casamento adiante se você fornicar. Mas você também pode se separar dela sem a fornicação. Afinal, não é casamento ainda, é só noivado. Então, Paulo Júnior está dizendo que se você é noivo, ela não cometeu fornicação, você já estaria obrigado a se casar com ela. E isso não faz sentido. Então, por que Jesus usou aqui porneia e não mocheia? No caso, mocheia seria adultério, né? Porneia é fornicação. Vou te explicar. Vamos voltar lá. Porque aqui, ó, porque o ato foi cometido antes deles se casarem, por isso que é fornicação.
Por isso que ele usou a fornicação. Porque, ó, quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente? Que coisa indecente é essa? Fornicação. Por quê? Ela cometeu isso antes dele se casar. Ele estava casando aqui achando que ela era virgem. Então, por ela ter cometido tal ato antes do casamento, é fornicação. Usa-se o termo fornicação. Aqui ela fornicou, porque esse ato foi cometido antes de se casarem. Aí agora que eles estão casados, ele constatou que houve a fornicação. Eles se casaram hoje. Quando eles foram para a lua de mel, ele constatou que ela já havia se deitado com outro homem, ou seja, cometeu fornicação, porque foi o ato cometido antes de se casar. Agora que estão casados, ele descobriu que ela não era virgem. É por isso que Jesus está usando aqui a fornicação. Em caso de fornicação, e não de noivado, como diz Paulo Júnior. Não por causa de noivado, e sim porque o ato aqui foi cometido antes deles se casarem. E se tivesse cometido depois? Aqui eles se casaram, eles foram para a lua de mel, né? Ele constatou que ela realmente era virgem. Mas aí, passado o tempo, ela se deitou com outro homem e ele pegou ela no flagra. Pegou ela, então ali é adultério. Mas por que ele não usou aqui adultério? Nesse caso, então, eu seria obrigado a ficar com aquela mulher que eu peguei com outro homem, eu seria obrigado a ficar com ela, porque aqui não está escrito, é mocheia, não faz sentido. É o mesmo pecado, o adultério é o mesmo pecado da fornicação. A única diferença é essa, como eu já falei, é que um é cometido antes do casamento e o adultério é cometido depois do casamento. E Jesus usou aqui a palavra fornicação. Por que Jesus usou fornicar? Porque aqui ela fornicou. Nesse caso, nessa situação aqui, ela fornicou. E se tivesse sido um adultério aqui, por que não tem um adultério? Porque o adultério, gente, não tem divórcio para adultério. A pena é a morte. Como eu já falei, como você vai entregar uma carta de divórcio? Como Jesus vai permitir, em caso de adultério, repudiar a sua mulher, se a pena era a morte do adultério? Não tinha carta de divórcio para adultério, entendeu? Não existia. Ele usa até a passagem de José, que José era noivo de Maria, e ele quis deixá-la, ele até fala assim que José quis deixá-la porque ela fornicou, e nesse caso ali era lícito deixá-la. Se não tivesse cometido a fornicação, ele não poderia deixá-la. Errado. Ele poderia, porque eram noivos apenas. E José ainda quis deixá-la em secreto. Para quê? Para não difamá-la. Foi essa a razão que deixou em secreto. Ela não ia ser mais morta, ela não seria apedrejada, né? Porque ele acreditava que ela havia fornicado, né? De repente ela apareceu grávida, concebida pelo Espírito Santo. Mas até que o anjo avisasse a ele, aí ele estava acreditando que ela havia fornicado. Então ele decidiu deixá-la em secreto para não difamar ela. Ela não seria apedrejada porque a lei havia mudado, lembra? Mas se Moisés não tivesse mudado, ela seria apedrejada. Aqui, hipoteticamente, né? É claro que o anjo avisou José e José aceitou a missão também. E aí sim, né? Então você entendeu por que Jesus usou a palavra porneia e não mocheia. Porque não fazia sentido Jesus usar aqui a palavra mocheia, se em caso de mocheia era morte, era o apedrejamento. Embora Jesus tenha mudado essa questão da pena também, né? Porque aqui era o ministério da condenação, era o ministério da morte, como Paulo disse. A pessoa pecava, era morta. Sem misericórdia, ela morria pelo testemunho de duas pessoas. Ela morria sem misericórdia. E Jesus exerceu a misericórdia. Mas aqui ainda estava no tempo da lei. As mulheres eram apedrejadas ainda. É por isso que ele não usou a palavra mocheia. Então ele usou a palavra porneia, que é fornicação. Porque era exatamente o que estava escrito lá. Nesse caso aqui era fornicação. Ó. Então Jesus permite até esse ponto aqui, ó, da lei. Até aqui. Ele não permite mais esses casos aqui de baixo, em que a mulher repudiada, aqui no caso, né, houve o adultério, houve a fornicação, ela era repudiada e casava. Enfim, por qualquer motivo se separava, Jesus não permitia mais isso. Aí, vamos voltar lá para ver se tem mais alguns detalhes, né? Então é isso. A ideia de noivado não faz nenhum sentido. Se eu noivar com uma mulher, eu já estou obrigado a casar com ela. Eu só posso desfazer o noivado se houver fornicação? Claro que não, né, Paulo Júnior? Não existe isso. Então é por isso que Jesus não usou a palavra mocheia aqui. Adultério era caso de pena de morte. Aí Jesus mudou, né? Jesus falou, olha, vamos usar de misericórdia. Como quando a mulher foi pega em adultério, ele não apedrejou. E ele falou, né? Aquele que nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém ousou atirar a pedra contra aquela mulher. Fornicação e adultério é o mesmo ato. A diferença é que a nomenclatura de um para o outro é que um
acontece antes de assinarem os papéis do casamento. E a nomenclatura é dada ao outro que já assinou o papel e o ato é cometido depois disso. Aí é adultério, né? Então, nós vamos ler aqui para concluir esta etapa, já foi explicada, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação. Guarda isso aqui. Segura esta palavra aqui, não sendo por causa de fornicação ou adultério, tanto faz, e casar com outra, comete adultério. Veja, aqui, ó, se você casar com outra, comete adultério, se não aconteceu já o adultério, se não aconteceu isso aqui, ó. Por isso que eu estou mandando você guardar isso aqui. E o que casar com a repudiada comete adultério? Ora, o que casar com a repudiada comete adultério? Sim, porque aqui ele está dizendo que quando os dois não cometeram o adultério, quando o casal, o homem e a mulher, ambos não cometeram o adultério, mas querem se separar por qualquer motivo. Se o homem casar com outra mulher, se ele deixasse qualquer que repudiar a sua mulher, ó, e casar com outra, veja, aqui não aconteceu adultério. Lembrando, mais uma vez, que não ocorreu adultério aqui nesse relacionamento, ok? Mas mesmo assim ele quer repudiar a sua mulher e casar com outra, é claro que ele vai cometer o adultério. Se ele se casar com outra, ele comete o adultério, ó. Cometeu o adultério. E o que casar com a repudiada comete o adultério também. Lembrando que aqui também, é a parte da mulher. Aqui ele está falando da parte do homem. Ó. Aqui ele está dizendo da parte do homem. Se o homem se quiser separar, a partir do momento que ele se casar com outra, tiver relações sexuais com outra, ele adulterou, né? A partir do momento que esta mulher quer repudiar de seu marido, ele não tendo cometido adultério, a partir do momento que ela quer deixar ele, no momento que ela deixar o seu marido e se casar com outro homem, ela comete o adultério. Mas, no caso em que, no caso em que houve a fornicação ou o adultério, aí você fica livre. Você pode dar a carta de divórcio a esta mulher ou a este homem, porque já aconteceu o adultério, você não esperava, de repente você pegou, de repente ele mesmo confessou para você, mas aconteceu, mas eu quero perdoar, aí é problema seu. O perdão também, ele é divino, então é bom, cada um vai depender de cada pessoa, né? Cada pessoa, se você quer perdoar, amém, vá na sua fé, é bom que não aconteça de novo. Mas se você quer separar, separe, isso aqui é inadmissível. Algumas pessoas até dizem assim, mas a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Sim, concordo. Eu posso perdoar um adultério, uma fornicação, isso não significa que eu tenha que voltar, que para me perdoar eu tenha que aceitar esse casamento. Eu posso perdoar, não tem problema, não te perdoo, não vou guardar mágoa, não vou guardar ódio, mas não dá mais. Alguém vai dizer, né? Não, mas então isso não é perdão. Se você não quer voltar, então não é perdão. Não existe isso. Não existe isso. Por quê? Se um homem cometeu um crime, se um homem matou uma pessoa, ele cometeu homicídio e ele é lançado na prisão. E lá na prisão, depois de uns dias, depois de anos, ele se arrepende, né? Se converte a Deus em choro, em lágrimas e passa anos ali, anos servindo a Deus na fé. Deus não o perdoou? Claro que perdoou. Mas para Deus perdoá-lo, é necessário tirar ele da prisão? É necessário dar liberdade a ele? Claro que não. A consequência do pecado, ela não é anulada com o perdão. O pecado tem consequência. Você adulterou, você fornicou. A consequência é você perder o seu marido ou perder a sua esposa. É consequência. Ela pode te perdoar e deve te perdoar. Agora, isso não anula o que você fez, né? Você perdeu o seu casamento. A mesma coisa. O homem matou, um homem está preso, tem que pagar pelo que fez, né? Deus perdoa, perdoa, mas não é porque Deus perdoou que Deus vai dar liberdade a ele. Ele tem que cumprir a pena dele. Vamos analisar mais algumas coisinhas no próximo vídeo. Esse aqui ficou longo, mas tenho certeza que você entendeu aí a questão toda, por que Jesus usou porneia e não mocheia, né? Então vamos para a próxima etapa. Vamos discutir agora alguns versículos em que Paulo dá umas instruções sobre casamento. Há outros versículos também que falam sobre casamento e sobre como tratar o adúltero, né? Há também versículos e instruções de como você deve tratar uma pessoa que adulterou aí. De repente você, mulher, descobriu que seu marido adulterou, ou você, homem, descobriu que a sua mulher adulterou. Ou então, ninguém adulterou aqui, nem homem, nem por parte dele, nem por parte dela. Ambos não adulterou, mas um quer se divorciar. Então você vai ver o que você precisa fazer. Eu vou mostrar na escritura, na palavra, o que você deve fazer nesses casos aí. Você não quer separar, mas ele quer, ele está exigindo. Pelo que ele diz, não houve adultério, e de sua parte também não houve adultério. Mas mesmo assim ele quer separar. Então, próximo vídeo vocês vão aprender a lidar com isso aí, ok? Então fiquem com Deus e até o próximo estudo.